Beleza, então para começar, eu vou explicar rapidamente como é que funciona o TDD, né, o Test Driven Development. Ele é uma prática para engenharia de software que é guiada a testes, e ela é dividida em fases, em etapas. A primeira etapa é a fase vermelha, onde a gente vai escrever os testes para que eles falhem propositalmente. Esses testes, por exemplo, vão utilizar métodos que não existem ainda nas classes que a gente vai testar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o teste adicionar usuário, que ele adiciona, né, tenta adicionar um usuário no banco de dados e utiliza essa função repository.salvar. Só que essa função não existe ainda. E essa que é a questão do teste. É por isso que se chama fase vermelha. Como você vai utilizar algo que não existe nesse teste, ele vai falhar. Então, a primeira fase é você simplesmente implementar um teste que não necessariamente existe as coisas que estão nesse teste, e ele vai falhar. E depois que você implementa esse teste, a gente entra na segunda fase, a fase verde, que é o quê? Você faz esse teste passar, esse teste funcionar. Então, ali eu fiz o teste adicionar usuário, agora eu vou criar um código que vai fazer com que esse teste dê verde, que esse teste seja um sucesso. Beleza. Então, no caso aqui, eu fui lá no repository e adicionei a classe, né, a função na classe repository salvar. E também adicionei um construtor aqui no usuário para fazer a instanciação. E por fim, a gente entra na última fase, que é a fase de refatoração. Você já tendo feito o teste, já tendo implementado o código que funciona, agora você refatora para melhorar, para aplicar boas práticas, né, para evitar repetição, para pensar em performance. E é isso. O TDD é dividido nessas três fases, que são interessantes para você pensar no erro antes de você começar a codificar. Certo? Então agora falando rapidamente dos testes que a gente pensou antes da implementação, foram esses. Primeiro de validação. Então, validação de formato de e-mail, né, com arroba e ponto, validação de regras de senha, criar conta com campos vazios, permitir criar senha com emoji, espaços limite, aplicar a função trim para não deixar espaços nas extremidades, né? Espaços na senha, um caractere ele tem que ser aceito como um caractere de espaço, ele tem que ser aceito como senha. Regras de negócio, questão de criar conta com e-mail já existente, bloquear após 3 tentativas, e o caminho feliz, né? Fazer um login com sucesso, criar uma conta com sucesso, cena de falha também, né? Login com e-mail não cadastrado, login com senha incorreta, e segurança, né? Que é injeção de SQL básica e limite de caractere. Então, a minha parte foi de cadastrar um usuário com e-mail duplicado, o próprio cadastro de usuário, a validação de arroba e ponto, e por fim testar contra SQL Injection. Então, primeiramente eu vou cadastrar um usuário aqui e vou utilizar o mesmo e-mail depois. Certo, então agora eu vou tentar cadastrar um usuário utilizando o mesmo e-mail. Então, por exemplo, vou cadastrar o Gabin e vou utilizar o e-mail gustavo@gmail.com. Aqui, erro de validação, e-mail já cadastrado. E também tem a validação de caso eu tente colocar um e-mail sem arroba ou ponto, né? Então, por exemplo, eu vou colocar um Gustavo e barra, né, que é o e-mail inválido. E por fim, com relação a teste contra SQL Injection, vou inserir uma string aqui.
por 1 igual a 1 para testar. E ele vai dar credencial inválida. Então vamos lá. Aqui a gente vai verificar para adicionar o nosso usuário. Adicione para nós, Gustavo, por favor. Beleza, vamos adicionar o Zezinho. Aí a gente cria o e-mail, né, para executar o nosso teste. CPF também. Aí lembrando que tem um mínimo, né, de 8 caracteres, né, tem que ter um número e um caractere especial. A data de nascimento e o usuário foi Beleza. cadastrado. Aí agora a gente faz o login. Qual e-mail que eu cadastrei? Teste. Agora eu vou pôr a senha errada, né, Thiago? Aí aqui a gente põe a senha errada para testar a validação. Aqui não está mostrando, mas por baixo dos panos a gente tem toda a lógica que roda com 3 tentativas. Aí para cada tentativa errada, ele incrementa mais um no nosso contador, até ele acertar. Consegue colocar a senha certa para nós? Para ver se vai agora? Não, eu vou colocar 3 errado, né? Faz assim para nós testar a validação. Aí, agora eu coloquei 3 vezes errado. Agora vai ser a quarta. E bloqueou. Porque tem um limite de 3 tentativas, né? Excedeu o limite, ele bloqueia. Beleza. Tá, eu fiquei com a parte de validação, principalmente na parte de senha, que a gente tem que garantir que ele tem 8 caracteres, não passa se tiver em espaço em branco e também ele tem que ter presença de números e caracteres especiais. Então vamos rodar aqui, principalmente na parte de nome eu vou deixar padrão por enquanto. O e-mail, sei lá, j1 arroba e-mail.com. 222. Agora na parte 100, é justamente essa parte aqui, que a gente tem que ter pelo menos 8 caracteres. Um deles tem que ser um número e um ser especial. Então, um ponto de exclamação. Tem uns ali que eu defini que está no código. Depois eu posso mostrar até. Então, vamos testar aqui sem um número. Então, vou colocar só senha. E ela não vai ter no mínimo 8. A data de nascimento. Vou colocar padrão, né? Erro de validação. A senha não cumpre com os requisitos de complexidade. Testar de novo, rapidamente. Agora, no caso, eu vou fazer no caso que dê certo, né? Então, a senha, vou colocar como maiúscula, 8 caracteres, então, um, dois, três, e colocar um ponto de interrogação. Exatamente. Data de nascimento. Padrão. 01. Usuário cadastrado com sucesso. Também teve a parte do trim. Então, o que que seria essa parte do trim? Eu posso cadastrar nomes com espaço. Então, se eu dar um espaço lá na frente, colocar, sei lá, José, e no e-mail também. Então, j@email.com, CPF 222. Tá ficando muito para baixo, mas beleza. A senha, 1, 2, 3, arroba de novo. 2006, 09, 01. E-mail já tá cadastrado, né? Putz, mas depois nem corta, beleza? Cadastrar lá. Com espaço agora, a gente
A parte do Trim em si, que eu implementei, é que nos nomes e nos e-mails a gente consegue cadastrar com espaço. Então, aqui no terminal, a gente consegue dar essa quantidade de espaços N, colocar José aqui, o e-mail colocar J3, com espaço aqui, né? Então, vou aqui também, J3, arroba e-mail.com, CPF 222, só para fins de teste mesmo, senha 123, arroba, data de nascimento 60901. Beleza. Usuário cadastrado com sucesso. Então, mesmo que tenha esse espaço todo, por conta do Trim a gente consegue cadastrar um usuário. Outra coisa que foi implementada é senha com emoji. Então, vamos fazer um teste aqui rapidamente. Um e-mail e e-mail.com, CPF de novo 222, opa, 222, 222, 222. E na parte da senha, vou fazer diferente. Vou colocar senha 123 e eu vou adicionar um emoji aqui. Então vamos implementar. 6, 9, 01 e. Putz, mano, de novo. Tá. Outra parte que eu implementei foi a parte de aceitar emojis com senha. Então vamos fazer um teste aqui rapidamente. Vamos José mesmo. O e-mail vai ser j4@email.com. CPF 555 555 555, só para não repetir. A senha eu vou fazer aquele mesmo esquema, senha 1, 2, 3, e no final aqui, ao invés do ponto de exclamação, eu vou adicionar um emoji, só para fins de teste mesmo, e a data de nascimento, para finalizar, 0901. Aqui, usuário cadastrado com sucesso. Então, mesmo que a gente tenha um emoji, a gente consegue cadastrar. Bom, e para finalizar, a gente tem a nossa validação de 500 caracteres. Então, já vem. Na hora de cadastrar aqui, ele tem uma barreira que não pode ultrapassar esses 500 caracteres, tanto na parte dos nomes quanto no e-mail. Então, se eu vim aqui e dar um insert de 510 caracteres, ao final, obviamente, não vai rodar. Então, jo.email.com, 8, 8, assim, 2, 3, arroba mesmo. Então, erro de validação. Não pode exceder 500 caracteres. Isso também vale também na parte do e-mail. Então, se eu fizer a mesma coisa no e-mail, fazer um teste básico aqui de novo. 2, 3, arroba. Erro de validação, e-mail inválido. Então, esses foram os testes que eu implementei. Então, a minha parte, eu fiquei com o método fazer login com sucesso. Então, você teria que receber o e-mail e a senha correta e autenticar com sucesso. Para facilitar, eu já deixei o usuário cadastrado aqui. Aí eu vou então tentar fazer esse login para ver se vai dar certo. Então, login água, e-mail e a senha 123. Gmail.com e a senha 23. Beleza, então deu certo, login realizado com sucesso. Agora tem que negar login com um e-mail não cadastrado. Então vou digitar um e-mail aqui que não está cadastrado e ele vai ter que aparecer a opção de credenciais inválidas. Então vou tentar fazer o login, cadastrado, arroba gmail.com. A senha, eu vou colocar a senha correta.
ele aparece credenciais inválidas. E a outra parte, outro teste, seria negar login com a senha incorreta. Então vou colocar o e-mail correto que eu criei e a senha, eu vou colocar a senha errada. Ele também vai aparecer credenciais inválidas. Então, basicamente, foi esses 3 testes que foram feitos e os 3 estão funcionando.